Toda liberdade. Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja. Irmãos, rapidamente, antes de orar e agradecer, quero que você abra nos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso 1. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele, de Timóteo, davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Posso orar, pastor? Com a permissão do pastor, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, oh, que alegria estarmos nesse domingo na tua casa, Senhor, louvando o teu nome. Infelizmente, por esse mundo afora, neste exato momento, Senhor, tem milhões de pessoas sofrendo porque estão em outras mesas, estão em outros lugares que não é no centro da tua vontade. Nós estamos aqui. E eu te peço humildemente, continua abençoando esse culto, que o Senhor já tem abençoado desde o início, desde a primeira oração, quando nós chegamos e vimos o teu servo orando para a tua igreja. Então continua abençoando, que através da tua palavra venhamos sair daqui edificados no Senhor, para a honra e a glória do teu nome. E enquanto nós ministramos, Senhor, no nome de Jesus, há de haver cura e libertação nesse lugar, para a glória do teu nome. E a igreja em concordância diga amém. Graças a Deus. Podemos assentar. Irmãos, como de costume, para todo pregador que vem numa congregação ministrar, ter os agradecimentos e não pode ser diferente. Eu louvo a Deus, primeiramente e acima de tudo, de todos, pela rica oportunidade que eu tenho de poder estar aqui e nas igrejas que nós temos ido. Eu dou brevemente esse testemunho. De um domingo como esse, aí na média de 15 anos atrás, domingo como esse eu estava sem, como eu posso falar, sem controle de mim mesmo. Sou natural de Belém do Pará, cidade onde começou a nossa igreja. Um domingo como esse eu estava drogado, eu era viciado no crack e na cocaína. Hoje eu tenho 36 anos, me converti, pastor Rubens, eu tinha 22, a idade de muitos desses jovens que aqui se encontram nessa noite. Então, um domingo como esse eu estava perdido, sem esperança, sem perspectiva de vida, correndo risco de morte, porque não sei se aqui tem alguém que já teve problema com drogas, sabe que o ambiente do drogado é um ambiente tenebroso, só anda em lugares de trevas, só anda em lugares que você está andando beirando a morte o tempo todo, como o Senhor já me livrou de umas 3 vezes de eu morrer mesmo. Então eu agradeço muito ao meu Deus pela oportunidade que eu tenho de um domingo como esse, poder estar aqui falando de Jesus para você. E você tem que agradecer a Deus por estar aqui ouvindo. Não porque eu estou pregando, mas porque Ele te trouxe aqui para ouvir a sua rica palavra. E também louvo a Deus pela direção da nossa igreja, na pessoa do pastor Álvaro, pastor Eurípides, pastor Gerson, e também meu amigo, pastor Alex da CEMAP, que através dele o Senhor me apresentou essa obra. Eu me converti em 2009 em outra igreja, mas aprove ao Senhor no começo de 2021, enviaram o pastor Alex da CEMAP no meu local de trabalho. Eu o conheci através dele, eu vim para a Assembleia de Deus. Então eu louvo a direção da minha igreja e ao pastor dessa igreja, pastor Rubens, que esteve no meu local de trabalho umas 2 ou 3 semanas atrás, esteve lá comigo e lançou o convite. Nós de pronto aceitamos, porque não há alegria maior. Então eu agradeço ao pastor Rubens, à esposa Miriam e ao líder de jovens, Mickley, dele. Obrigado, meu irmão. Com o pastor irmão Geraldo, obrigado. E também irmão Tiago, feliz em te ver, meu amigo. Amigo já conheço há muito tempo. E também a minha esposa Poliana,
Onde eu tenho ido, ela tem estado comigo, quer faça sol ou chuva, calor ou frio, e essa mulher é frienda demais, irmãos, não reparem. Ela deve estar com umas 3 ou 4 blusas ali, nunca vi. Obrigado, Poliana, por me acompanhar. Irmãos, culto alusivo à juventude, culto de jovens. Que falar? A irmã bem citou aqui sobre a vida na juventude dela. Não tenho a experiência que a senhora tem, mas eu também não sou tão novo quanto alguns. Estou com 36 anos. E, de fato, a juventude, a geração de hoje é bem diferente. A minha infância foi nos anos 90. E é muito diferente. A juventude de hoje tem liberdade para tudo. Antigamente, às vezes, para sair de casa, para ir brincar, teria que se pedir permissão aos pais. Coisa que é difícil de ver hoje. A juventude está tudo muito liberal, tudo muito autorizado, mas nós temos visto uma juventude débil, fraca, e tem sido assolada pelos demônios. O diabo, igreja, investe muito forte na juventude, porque é o futuro da casa de Deus. Pastores estão indo. O saudoso pastor Itamar que passou aqui, eu estive aqui 2 vezes. Foi ano passado num culto de ação de graça, acho que pelo aniversário de casamento dele, com a irmã Marli. Acho que foi isso, eu vim com o pastor Álvaro. E na posta, o pastor Rubens também estive aqui com o pastor Álvaro. Então, o pastor Itamar foi, agora a semana o pastor... Como é o nome do pastor? Partiu? Pastor José Roberto, que eu não o conhecia, tem pouco tempo de assembleia. Mas essa é a vida, é um ciclo natural. Então, é natural também Satanás investir na nova geração da igreja. Nós encontramos aqui de cara, nesse verso 2, que Paulo conheceu a Timóteo, um discípulo que estava ali em Listra. E diz o verso 2 que dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Eu estava lendo acerca de Timóteo e tem um estudo que aponta que nessa época a gente deveria ter mais ou menos entre 16 a 19 anos de idade. E dentre aquelas 2 cidades, os irmãos, a igreja, dava testemunho acerca de Timóteo. Jovens, é necessário que os irmãos em outras igrejas, os seus vizinhos, os seus parentes, olhem para você e falem assim, não, realmente, aquele jovem, apesar da pouca idade, apesar da falta de maturidade que só vem com o tempo, porque aos 22, 20, 19, 18, a gente pensa que sabe tudo da vida. Começa a discordar dos pais, começa a discordar da doutrina da igreja, começa a discordar de tudo e de todos. O jovem é o sabedor de tudo. Não aceita mais repreensão, não aceita mais correção. Então, com o tempo, vai vindo a maturidade, vai vindo as pancadas naturais da vida. Aí vai amadurecendo, vai aprendendo. Eu estou com um sobrinho de 20 anos de idade, que veio lá de Belém morar comigo no começo desse ano, está passando, me aprontou algumas. Eu falei para ele, rapaz, eu vou só orar por você, porque essa cabecinha desse tamanho que você tem, eu já tive um dia. Você pensa que sabe tudo. A gente vai tentar orientar, não, já sei disso, já faço assim, tio. E se eu sei, então tá bom, então você sabe, então só posso orar por você. Mas Timóteo, a igreja daquelas 2 localidades, de Listra e Icônio, dava testemunho acerca dele. Atos 16:2 diz que os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo, um jovem de apenas 16 para 19 anos de idade, essa média. Jovem crente, notoriamente era sincero e verdadeiro na sua fé. E na 2ª carta, se você puder abrir junto conosco, na 2ª carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 3. O apóstolo Paulo, quando envia essa carta, nesse período Timóteo já havia passado o tempo, já havia amadurecido. Ele teria aqui entre 30 a 40 anos. Nessa carta, o apóstolo Paulo, no verso 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Olha a importância, crente jovem, servir a Deus com consciência pura, limpa ante ao Senhor. É por isso aí a necessidade de nós os servirmos com integridade, com inteireza de coração. Eu estou um pouco gripado, não estive ontem na sede, na Santa Ceia.
Mas só o Senhor sabe quanto eu fico, como eu fico quando eu não consigo ir na igreja. Em especial no culto de ceia. Vou cear terça-feira, ao final do culto de ensino. Mas eu procuro e busco me dedicar ao máximo na casa do Senhor. Porque eu entendo e sei, jovens, igreja local, que tudo que eu fizer nunca há de se comparar com aquilo que um dia Cristo fez por mim. Porque aquilo que Ele fez por mim foi necessário para hoje eu estar aqui. Porque senão, laços de morte já teriam me encontrado e eu não estaria aqui. Então Paulo, ele começa essa escrita, essa carta a Timóteo, esse jovem crente, esse jovem exemplar, que é o que essa juventude tem que ser. Essa juventude não pode se envolver e se abraçar com o pensamento de famosos, entre aspas, que aceita Jesus, mas que na verdade estão sendo usados pelo diabo para perverter a juventude. Famosos que se convertem, mas não mudam a vida, e o jovem começa, pastor, a tomar aqueles famosos como exemplo. E mau exemplo. A gente vê muito em Instagram. Famosos que supostamente aceitaram Jesus, mas a vida continua na balada, a vida continua no homossexualismo, a vida continua na promiscuidade, a vida continua no adultério, a vida continua na não fidelidade a Deus no dízimo, aquela vida continua sem ofertar a Deus, mas eles proclamam Jesus Cristo, e Jesus para eles fala assim, esse povo em vão me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aí o jovem, iludido com isso no Instagram, vê lá aquele famoso fazendo aquela fotinha na balada e fala, aí pastor, pode ir na balada assim, fulano de tal que ele cantou, converteu, e vai na festa, está servindo a Deus. É engano, jovens! É engano. Dou graças a Deus, desde os meus antepassados, que eu sirvo com consciência pura, porque sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações. Olha Paulo falando para Timóteo, olha, Timóteo, sem cessar, eu me lembro de ti, desde quando eu te encontrei lá em Listra, quando você era aquele jovenzinho, sem maturidade ainda. Eu oro sem cessar por você, noite e dia. Verso 4. Lembrando das suas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Paulo aqui está expressando de que quando ele conheceu Timóteo, um jovem, ainda sem maturidade, ainda sem experiência de vida. Mas ele fala, olha, Timóteo, eu me lembro de quando você ia naquelas viagens missionárias comigo, você chorava pelas almas, você chorava com vontade de servir a Deus na casa de Deus, porque, bem como o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, vamos. E tem crente que sente peso, tem jovem que sente um fardo no seu ombro, quando fala, vamos para a igreja, é um peso, jovem, tem algo de errado, porque você tem que sentir alegria em vir na igreja, nós temos que sentir alegria em vir na casa de Deus adorar, aquele que vive e reina. Era errado, quando eu converti, eu fiquei tão alegre, mas tão alegre, porque eu senti uma alegria na minha vida, que o crack não me proporcionava, o álcool, o sexo fora do casamento não me proporcionava. Aí eu fiquei tão alegre que eu até larguei o trabalho e ficava o dia inteiro na igreja, porque essa igreja que eu converti, ela fica aberta o dia inteiro, tem culto todo dia, eu ficava lá. Se era para roçar o quintal, a gente ia roçar. Se era para lavar banheiro, a gente ia lavar. Se era para evangelizar, a gente ia evangelizar. Se era para ajudar nisso, naquilo outro, a gente estava lá disposto. Era errado, eu tinha que trabalhar. Mas a minha alegria era tamanho, eu queria passar o dia inteiro na igreja. E com o passar do tempo, jovens, o diabo, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, vai tentando tirar esse brilho, essa alegria de dentro de nós. Parece que é um fardo, quando vai dando domingo, 4:30 da tarde, em vez de você se alegrar em vir adorar a Jesus, parece que você fica assim, nossa, tomara que eu tenha um passe rápido quando estiver na igreja. Eu voltar para poder assistir Big Brother, para voltar para poder assistir a Fazenda, para eu voltar para ficar navegando no Instagram, para eu voltar e ficar navegando no Facebook, para ficar jogando videogame, não que seja errado. Mas a prioridade das nossas vidas tem que ser Jesus. Paulo fala, olha, Timóteo, eu me lembro das suas lágrimas sinceras. Você era tão jovem, você era tão pequeno, tão sem maturidade.
tão sem experiência, mas a gente via que você era um jovem sedento em servir a Cristo. Nós notoriamente víamos que você era um jovem que queria glorificar a Deus e levar a palavra dele. Essas ruas de terra aqui nesse bairro, você já tem que gastar a sola do seu sapato e empoeirar o seu calçado para bater na porta de outros jovens e falar para ele que você crê e serve ao Cristo que morreu por você, que ressuscitou e que te deu alegria de vida. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo sabia que Timóteo era um crente fiel, era um jovem dedicado à obra de Deus. Nessa segunda epístola, talvez ele tivesse mais ou menos a minha idade. Verso 5. Pela recordação que guardo de tua fé, aleluia, sem fingimento. A gente pode até expressar uma fé em Deus, mas se a nossa vida, jovens, igreja, não estiver de fato alicerçada em Cristo, se é uma fé fingida, se é uma fé para mostrar para o pastor Rubens, se é uma fé para que as pessoas vejam, uma hora você vai desanimar e vai desistir de Cristo. Pela recordação que eu guardo de tua fé sem fingimento. Será que o teu pastor, jovem, pode olhar para você e falar assim, não, aquele jovem de fato tem uma fé sem fingimento? Será que você, eu, nós crentes, o nosso pastor olhar para nós e falar, não, de fato esse irmão tem uma fé sem fingimento, de fato nós vemos as boas obras na vida dele ou dela, nós vemos Cristo expresso na vida dele ou dela. Será que Jesus, ele de fato é revelado na sua vida e o teu pastor pode dar bom testemunho de você, igreja? Pela recordação que guarda da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, e eu estou certo, eu gosto da palavra do apóstolo Paulo, que ele falava com convicção, estou certo que também há em ti, Timóteo. Mas olha, irmãs, agora para vocês, avós e mães, olha a importância do bom testemunho. Paulo, nessa carta, ele cita a avó e a mãe de Timóteo. Porque às vezes, mãe, avó, você quer que seu jovem na sua casa sirva a Jesus, sendo que você não é um exemplo para eles. Sendo que você quer o reger abaixo de um regime ditatorial. Você quer impor, você quer bater, quer agredir. Você chama palavrão para ele poder vir para a igreja. Será que o apóstolo Paulo citaria você em uma epístola? A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, tua mãe Eunice, estou certo que também está em ti, Timóteo. Olha, eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu sei da tua avó Lloyd e da tua mãe Eunice, crentes fiéis do círculo de oração, que o pastor chamava elas para orar pela igreja, pela Santa Ceia, no dia de consagração. Elas eram a primeira a bater na porta da casa de Deus, esperando para poder abrir, para poder orar pela igreja, para orar pelas almas que sentam nesse banco, pedindo ao Senhor para convertê-las. A tua avó e a tua mãe, Timóteo, eram crentes fiéis a Jesus, que independente da situação adversa ou contrária à sua fé, elas estavam lá proclamando a Cristo pelo fervor, ainda que com os olhos físicos não vissem o resultado, mas elas sabiam que elas estavam orando e buscando naquele que é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Capítulo de número 3. Antes de eu ler esse capítulo 3, eu escrevi algo aqui sobre esse começo, no capítulo 1, diz assim: Paulo começa essa carta enaltecendo em sua lembrança a fé sem fingimento que Timóteo tinha. Lembrando que nessa segunda carta, Timóteo já teria entre 30 e 40 anos. Quando Paulo conheceu na cidade de Listra, ele tinha apenas entre 16 e 19 anos. Paulo diz ainda nesse verso 5 que a fé sem fingimento vem desde a sua avó Lloyd, sua mãe Eunice. Eis aí a importância da família na formação do obreiro, desde a juventude.
Você quer, irmãs, que o seu filho, o seu neto seja um obreiro na casa do Senhor, mas é importante a formação dele desde lá dentro do seu lar, dentro da sua casa, você o incitando a orar, você sendo, olha, meu filho, meu neto, você tem que acordar pela manhã, apresente o seu dia ao Senhor Jesus. Você vai comer um pão com manteiga que seja, agradece a Deus por esse pão com manteiga, porque tem pessoas que nem esse pãozinho com manteiga, nem esse cafezinho com bolacha já com sal tem em casa. Então, você vai comer, agradeça. Vai dormir, agradeça a Deus pelo dia que você passou, pelo ar que você respirou. Em tudo, dê graças ao Senhor. Então, é importante, desde a formação dentro da sua casa, irmã, você apresentar ao seu jovem, a essa juventude, para que eles possam olhar e falar assim, não, realmente, a minha mãe, a minha avó é uma crente exemplar, e assim como ela serve a Cristo, eu também quero servir, e mais, eu quero subir naquele altar, para um dia propagar a palavra de Deus aos que jazem em trevas. Aleluia! Mas eu repito, nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele vai estar sempre, entenda, Satanás, ele é o Senhor, ele é um Senhor que trabalha, o Senhor das trevas que trabalha com o tempo. Ele trabalha com o tempo. Ele vai a todo o tempo da tua vida tentar te desanimar. Ele vai criar coisas. Nós olhamos para o dia de hoje, nós olhamos para tudo que está de portas abertas nesse mundo. Agora, a gente observa, por exemplo, estamos no período próximo do Dia dos Namorados, que se eu não me engano é no outro domingo, deve ser isso. As grandes marcas, quem usa muita rede social vê isso, postando o casal de homem com homem, mulher como mulher, para ser exemplos do Dia dos Namorados. Aí todo ano tem esse levante dos cristãos, que falam, não, tá errado, e tal, porque tal, aquela coisa toda. Mas o tempo vai passando. O tempo vai passando, e parece que vai tornando normal. Então vai tornando normal. E daqui a pouco tem crente. Eu já ouvi. Ai, que bonitinho. Que bonitinho o quê, irmão? É avesso a Deus. É do inferno. É do inferno. Quem é de Cristo não pode tirar os olhos de Cristo. Não pode ser envolto ou contaminado ou iludibriado com as coisas desse mundo, jovens. Ria. Pode rir. Eu sei que você não está rindo de mim, não. É a palavra de Deus que nos constrange. É a palavra de Deus que molda o nosso caráter. É a palavra de Deus que nos liberta da mentira. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro caminho. Se não for ele, tudo é beco sem saída. Verdade, só ele é verdade. O resto é tudo mentira. E a vida, só ele tem vida. O resto é tudo é morte. Aleluia. Esse capítulo de número 3, nessa versão de Bíblia, diz assim, os males e as corrupções dos últimos dias, jovens, igreja. Sabe, porém, isso, jovens, igreja, nós todos aqui presentes, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Alguém tem dúvida aqui que nós estamos vivendo de fato nos últimos dias? Irmãos, os sinais que o Senhor Jesus descreve no Evangelho de Mateus nunca foi tão notório, nunca foi tão nítido. Os sinais da volta de Jesus nunca foi tão claro. Olha, bem como o preto no branco, o branco no preto. É nítido. É nítido. Não preciso ter um grande estudo teológico ou escatológico para eu entender que os sinais estão ali. E nós estamos no princípio do princípio das dores. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos. Tem coisa que a gente quer falar, mas não pode. Sobre avareza. Até dentro da igreja, pastor. Quem é o seu Deus? É Jesus ou sua cifra monetária que está na sua conta? Em quem você confia mais? Aquela verba que caiu para você ou na palavra de Deus? Se sair aquela verba da sua conta, você vai continuar dando glória a Deus?
Você vai continuar louvando aquele que vive e reina para tudo sempre? Os homens serão egoístas. Olha os últimos tempos. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, blasfema na igreja, pastores blasfemando no púlpito, irmãos e irmãs contando blasfema na igreja, blasfemando contra o Espírito Santo, negando o Espírito Santo. Tem igrejas negando o batismo com o Espírito Santo, tem igreja negando que Cristo é o Filho de Deus. Blasfemadores, desobedientes aos pais, jovens. Ah, mas meu pai, irmão Denis, não é crente, minha mãe não é crente, não interessa. É o seu pai e sua mãe. Quer, jovem, prolongar os seus dias sobre a terra? Obedeça aos pais, ao pai e à mãe. Dê honra ao seu pai e sua mãe. Desobediente aos pais. Isso aqui Paulo lembrando Timóteo de como tem que ser o obreiro. Verso 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Rapaz, mas como tem na igreja? Irmãos que levantam calúnia. Irmão que só levanta discórdia. Irmão envolvido em fofoca. Você virou as costas para Cristo, irmão. Converta-te. Conversão quer dizer mudança de direção. Você que está envolto em calúnia, em ira, em fofoca, você virou as costas para Jesus. Ele está te chamando ao arrependimento essa noite. Caluniadores, sem domínio de si. Pessoas que não conseguem se dominar. A ira, o pecado, a mentira, a blasfêmia, a avareza, tudo domina ela, menos ela mesma. Menos o Espírito Santo. Tudo tem livre acesso ao coração daquele crente, menos Jesus. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Isso aqui é uma... Irmãos, você pode falar assim, ou pensar assim, e eu entenderei. Esse irmão está falando assim, querendo causar boa impressão, quer se amostrar. Foi o que Jesus me revelou quando eu fui orar a Ele. Foi a palavra que Ele me deu. Nós temos que falar a verdade, irmãos. Nós temos que servir a Deus com integridade, com interesse de coração. Se é para servir Jesus, que seja de acordo com os seus moldes. Se é para servir a Cristo, não é de acordo com a minha vontade. Se é para servir a Cristo, não é como você acha, ou embasado no seu achismo. É de acordo com a palavra dele, que é o guia das nossas vidas. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. E tem irmão atrevido, viu? Toda igreja que eu vou, se é para eu orar, eu peço permissão ao pastor. No final da palavra, se ele quer que eu ore, eu peço, pastor, posso orar? Subo no altar. Pastor, onde você quer que eu sente ali? Então, sento ali. Tem irmão, tem um obreiro que é atrevido, chega e vai subindo no altar. O pastor dá um microfone para dar uma saudação de 5 minutos, quer dar a palavra todinha. Não se controla, não tem autocontrole. Irmãos, nós temos que entender que somos servos, não somos senhores. Jesus falou assim, que o maior no reino de Deus é quem? É o menor, é o que serve seu irmão. Você só quer servir e dar honra quando vem o pastor Álvaro. Aquele irmãozinho que está aqui, que daquela igreja, quase nem fala, você nem vira as costas para ele. Isso não é servir a Deus, irmãos. Isso é você querer dar glória para um homem. Não sei nem para que eu estou falando isso, pastor. Você tem que se preocupar em servir primeiramente que aquele irmãozinho está aqui todo dia com você. O pastor Álvaro vir aqui é consequência. Verso 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos jovens, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Nos últimos dias, as pessoas serão mais amigas dos prazeres do que de Deus. Quer ver uma coisa? Eu sempre comento com a minha esposa isso. Nós estamos casados, vamos fazer esse ano agora 9 anos, né, amor?
Vamos para 9 anos. Nós éramos de outra igreja. Desde essa outra igreja, a gente vê pessoas que, infelizmente, se afastam de Jesus. E a primeira, em especial as meninas. Primeira coisa, quando se afasta, pega, bota só o sutiã, só uma biquíni e foto. Parece que quando está na igreja, está louca para querer mostrar e não pode. Aí quando se afasta, a primeira coisa que quer fazer é mostrar o corpo. A porca lavada que torna ao vômito. Primeira coisa, eu falo com a minha esposa, gente, eu olho para aquela pessoa, mostro para minha esposa, eu não consigo acreditar. Primeira coisa, que quando você sai da igreja, quer mostrar o corpo, e o outro lá, esses dias eu vi que era a esposa dessa menina com um charuto, tipo um charuto cubano assim, quer mostrar. Mas ali ele está mostrando que a palavra se cumpre. Que nos últimos dias as pessoas serão mais amigas dos prazeres. Convida para vir orar. Para dobrar o joelho por 30 minutos que seja, vê se quer. Tem desculpa para tudo. Estou cansado, estou estressado, dor de cabeça, dor na coluna, meu cachorro adoeceu, gasolina está cara, gasolina está barata, está frio, está calor, está chovendo, está sol, está nevando. Nunca nevou, mas está nevando agora. São mais amigas dos prazeres. Agora chama para a pizzaria, primeiro. Estou aqui. Vamos fazer um carne gospel. A balada gospel. Opa! Agora a quadra junina gospel. Tem igreja que já tem. E vai. São mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Jovens, sejam jovens de oração. Sejam jovens que leem a Bíblia. Sabe uma preocupação que eu tenho? E o Senhor é testemunho do que eu vou falar aqui. Uma preocupação que eu tenho. Por exemplo, nossa vida é corrida. Trabalho, tal. Eu trabalho na rádio da igreja pela manhã, à tarde na loja que eu tenho, e corre para aqui, teologia ali. E é muito corrido. Às vezes sobra pouco tempo para eu procurar estudar para ministrar no domingo, quando eu vou ministrar. Mas uma preocupação que eu tenho, e hoje eu estava pensando nisso na parte da tarde. Hoje eu estava lendo a Bíblia, lendo de tarde, não é porque eu estava estudando, eu já sabia a mensagem, eu estava lendo para me alimentar. Eu falo, Senhor, eu tenho que ler para me alimentar. Além de eu preparar um estudo para a igreja, eu preciso me alimentar da tua palavra. Você quer ser um jovem de Jesus? Leia a Bíblia para se alimentar. Não leia a Bíblia apenas porque você vai receber uma oportunidade para chegar aqui, olha igreja, e tal. Aí você vai à igreja, glória a Deus. Aí você sai todo empolgado. Nossa, Jesus me usou, sim, Jesus te usou. Mas Jesus vai continuar te usando se você se alimentar da palavra dele e permanecer com ele. Então eu tenho essa preocupação, pastor Rubens. Eu preciso me alimentar. Para eu dar, eu tenho que ter. Para eu fornecer comida. Esses dias ali uma frase de Charles Spurgeon, que diz assim: evangelismo é um mendigo contando para outro mendigo onde achou pão. Isso é muito forte e profundo, irmãos. Nós temos o pão vivo que desceu do céu, que é o nosso Senhor e Salvador. Aí eu te pergunto, você está se alimentando? Você está comendo a Bíblia para se alimentar? Ou apenas para ler um versículo quando você tiver uma oportunidade? Ou apenas para você ler uma palavra quando tiver um culto no lar? Verso 5. Tendo forma de piedade. Ainda tenho 5 minutos. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desse, Timóteo. Esses aí fazem todas essas coisas. Eles são inimigos de Deus e amigos dos prazeres. Eles têm forma de piedade. É o que eu falei no começo aqui. O famoso se converteu. Olha lá, ele canta para Jesus. Porque canta, ganhando 30 mil na apresentação, ganhando 100 mil na apresentação. É por isso que canta. Tira os 100 mil para você ver se canta. Vem nada. Duvido. Tira o hotel 5 estrelas. Tira o carrão de luxo para ele andar do hotel até o palco onde ele vai cantar. Para ver se serve a Deus com alegria. Timóteo, eles têm forma de piedade, Timóteo. Negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desses, Timóteo. Jovens, foge dessa geração. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Olha só, olha que interessante esse verso 7, igreja. Que aprendem, ou seja, que está ouvindo, que aprendem sempre e jamais podem chegar
ao conhecimento da verdade. Essas pessoas que são mais amigas dos prazeres do que de Deus, eles estão na igreja ouvindo a palavra, a mesma palavra que você ouve. Eles aprendem sempre. Entretanto, eles jamais conseguem chegar na verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Mas eles não chegam, não é porque Jesus não quer. Pelo contrário. Jesus falou assim, ó, aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Olha, o mais vil pecador sobre a face da terra. Aquele que faz coisas que não convém nós nem falar. A esse, Jesus fala assim, ó, de modo nenhum eu lançarei fora. Mas por que não conhece Jesus? Porque ouve, está na igreja, aprende, mas não consegue mudar, não consegue se desvincular dos prazeres desse mundo. Isso é um perigo. É a sua alma, a sua salvação que está em jogo. Dentro de si tem uma alma que, se você for desligado agora, se você morrer agora, você tem certeza para onde que ela vai? Ou você tem dúvidas? Se você tem dúvidas, nessa noite Jesus está falando contigo, te chamando para o centro da sua vontade, para te coroar com a salvação, mediante o sacrifício que Ele fez por você, por mim e por todos nós que não merecemos, lá no madeiro do Calvário. Verso 8. E do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, da mesma forma que eles resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos da mente, reprovados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante. Ouviu, jovens? Essa pessoa que você olha e você, às vezes, toma como molde ou como exemplo, eles não irão avante. É um tempo, 2 tempos, 3 tempos e volta para aquela mesma vida. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Irmãos, infelizmente o tempo não nos permite continuar, mas, em especial a juventude, preste atenção que eu vou falar para vocês. Primeiramente, quero pedir perdão, que eu tenho esse jeito de ministrar meio duro. Mas eu amo a igreja de Deus. Jovens, eu entendo vocês. Eu entendo a igreja, nós somos falhos, todos nós somos. Não estou dizendo que ninguém está em pecado, não é isso. Mas a gente sabe que a juventude, em especial, passa os momentos de oscilação, por falta de maturidade, falta de experiência. Eu que o digo, depois que eu conheci Jesus, eu já falei e fiz coisas que hoje eu fico me lembrando. Nossa, mas como que eu era bobo? Como que eu era imaturo? Você quer ter uma vida exemplar como a de Timóteo? Leia a Bíblia. É simples. Leia a Bíblia. Quando você for orar, dobra o seu joelho e fala, Senhor, fala comigo, está aqui a tua palavra. Me dá uma direção, me instrui. E você vai lendo e o Espírito Santo vai te dando direção. E você vai colocando em prática. Você vai lendo, o Espírito Santo te direciona e você coloca em prática. Quando você vê, Deus está te usando por esse mundo afora para pregar a palavra dele. Amém. Graças a Deus. Pensando no pastor, por gentileza, fique de pé, igreja. Vamos falar com Deus. Se você quer reconciliar com Cristo, se você reconhece, fala assim, não, irmão Denis, eu de fato, eu não estou tendo uma vida como a de Timóteo, um jovem exemplar. Eu queria poder falar mais de Timóteo, mas culto é isso mesmo. O tempo é rápido, mas glória a Deus por tudo. Se você quer, você vai fazer essa oração. E olha, creia, se você for sincero na sua oração, Jesus te muda hoje. Se você permitir, o Espírito Santo adentra no seu coração e te faz um novo homem e uma nova mulher. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, a tua casa de oração nesse local. O Senhor já tem usado o teu servo, o pastor Rubens, nessa igreja.
E o Senhor há de continuar usando para trazer a tua palavra ao coração dos irmãos e das irmãs que aqui congregam. E nesse bairro, Senhor, nós queremos que essa igreja, Senhor, essa igreja que é tua, será usada por ti para salvar vidas. Agora, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que está nessa noite. Dê a ele salvação, coroa-o com a salvação, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa trabalhar no coração do homem, dessa mulher, desse jovem que está aqui nessa noite. Que a tua presença seja real e verdadeira. Pai, que a tua palavra tenha sido plantada em nossos corações e que essa mesma venha crescer e dar frutos para a honra e a glória do teu nome. E a igreja de concordância diga amém. Graças a Deus, e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.